Novelinha, um espaço onde cabem todos os temas que atravessam uma vida. Afinal, ela é feita de vários capítulos. Mas então, eu conto ou você conta? Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Novelinha. Vocês já acompanharam a primeira parte, o primeiro capítulo dessa novelinha ontem e hoje vocês acompanham o segundo capítulo, tá? Amanhã, gente, sai o terceiro e último. Não sei se eu deixei bem claro lá na primeira parte, mas essa novelinha aqui vão ser 3 partes, ok? Se você chegou agora nesse podcast, seja muito bem-vindo. Além das novelinhas, por aqui você também encontra centenas de outras histórias completas, com começo, meio e fim, no mesmo episódio. Antes da gente começar, eu preciso deixar um alerta de conteúdo sensível. Por favor, escutem de fone e escutem também aí no momento mais calmo, porque são histórias que demandam um pouco mais, assim, tem mais detalhes. E essa história aqui é bem emocionante, como vocês já viram ontem no capítulo 1. Vamos lá então para o capítulo 2. Capítulo 2. Bom, gente, antes de começar, lembrando que aqui a gente conta a história em primeira pessoa, eu vou dar um breve resumo e depois eu já vou entrar aqui direto e reto para a parte 2, tá? No capítulo 1, você escutou a parte da história pela visão do nosso muso Miguel. E agora, na parte 2, a gente vai acompanhar o POV, a visão do nosso muso Gabriel. Miguel e Gabriel se conheceram no seminário, os dois com uma vocação que eles acreditavam que era ser padre, e eles começaram uma amizade muito linda, viraram ali melhores amigos. Além da fé, a música, as conversas, o companheirismo era algo muito forte dentro dessa relação entre os dois. E um belo dia, o Miguel, depois, né, de pensar muito e perceber algumas coisas que estavam despertando dentro dele, percebeu que talvez o Gabriel, seu amigo, fosse mais que aquilo, que ele sentisse mais do que admiração pelo Gabriel. E aí ele ficou ali, né, naquele negócio de se sentir culpado. Aqui eu não estou entrando tanto nos detalhes, mas imagina como que não é para uma pessoa que está no caminho para ser padre e perceber que ela tem uma orientação sexual diferente do que ela achava. Aliás, ele nem sentia desejo, ele nunca teve namoradinhas, nunca despertou nada por ninguém. Eram coisas novas que estavam vindo à tona ali na vida do Miguel. Quando o Gabriel estava quase para ser diácono, que é o último passo antes de se tornar padre, o Miguel percebeu que talvez ele sentisse mais admiração do que ele pensava pelo amigo, que não fosse só isso. E depois de muito debater, ter conflitos internos, se autopunir, conversar com Deus, orar, enfim, duvidar da própria fé, ele resolveu que seria honesto da parte dele falar sobre esses sentimentos da maneira que ele conseguia ali elaborar na época. E a gente terminou a história aqui com o nosso muso Miguel contando para o Gabriel sobre os sonhos que ele tinha com ele, sobre os ciúmes e sobre os sentimentos confusos que ele sentia pelo amigo. E a resposta do Gabriel foi apenas levantar e dizer: Você não sabe o que você acabou de fazer. Depois disso, o Gabriel se afastou um pouco do muso e hoje eu trago para vocês a história do Gabriel, para a gente conhecer um pouco como é que foi a trajetória dele antes do seminário e durante o seminário, porque na primeira parte a gente teve só os pensamentos e a visão do Miguel. Então agora sim, com as palavras dele, Gabriel. Oi, Mari. Oi, pessoal. Se vocês ouviram a versão do Miguel, provavelmente vocês não gostam de mim ou estão em dúvida. Afinal, fui eu quem virou as costas para ele depois daquela declaração. Mas a verdade é que quando Miguel entrou no seminário, eu já tratava uma batalha que ele nem imaginava que existia. E eu também só fui percebendo aos poucos. A minha história não começou quando Miguel entrou no seminário. Começou muito antes. Eu cresci em uma família extremamente católica. Meus pais não perdiam um domingo de missa. Os dois eram bem envolvidos com a igreja, principalmente o meu pai.
Eu fui criando gosto aos poucos. Eu adorava assistir os jovens da banda tocando violão na missa, cantando, e eu imaginava que um dia seria a minha vez. Enquanto os outros meninos sonhavam em ser jogador de futebol, bombeiro, piloto de carro, eu sonhava em viver da música, tocar violão, aprender mais instrumentos. Mas o meu pai sempre dizia: Isso é coisa de vagabundo, moleque. e na condição financeira que eu tinha na época, não era ruim não. Eu consegui um teclado de presente de Natal, depois de muito insistir. Mas ele veio acompanhado de uma chuteira de futebol junto. Era o sonho do meu pai para mim. Esporte é coisa de homem de verdade. Era o que ele dizia. Mas haviam outras coisas que me acompanhavam desde muito cedo. Até mesmo quando alguns amigos do meu pai iam lá em casa, ou me viam na rua com ele, eles perguntavam de mim na frente dele. Meu pai sempre tinha comentários prontos na ponta da língua sobre mim. Esse aí, esse aí é estranho. Ah, esse aí quer ser vagabundo, viver da música. Vê se pode. Esse aí não arrumou nenhuma namoradinha ainda. Ele sempre fazia questão de me humilhar na frente de qualquer pessoa. Eu não ligava, eu era uma criança, um adolescente. Tudo isso eu fui tomando consciência aos poucos. Quando eu estava na minha pré-adolescência, eu percebi que eu não olhava para as meninas da mesma forma que meus amigos olhavam. Nem tinha vontade de ter namoradinhas. Enquanto todo mundo falava sobre as garotas, sobre os corpos das garotas, eu fingia participar da conversa. Por dentro, eu já entendia que eu era indiferente. Na verdade, gente, indiferente não. Eu era diferente deles. E eu fui percebendo aos poucos. Lembro ainda da primeira vez que algo despertou dentro de mim. Uma vez na escola, um colega de classe se machucou na educação física e eu tive que ajudar ele a andar até a enfermaria depois da aula. Naquele momento que eu peguei na mão dele e ajudei ele a levantar, pegando ali na mão e ele também estava sem camisa, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes com nenhuma menina. Não era só desejo. Era algo que hoje eu classifico como um sentimento de vergonha e borboletas no estômago. Eu nunca contei isso para ninguém. Agora, o que vocês ainda não sabem é que mesmo o meu pai sendo muito religioso e não perdendo uma missa aos domingos, sendo esse cara pilar da igreja, da comunidade, em casa, ele não era isso não. Em casa, meu pai era um cara muito agressivo e ele bebia. A partir do dia que eu comecei a entender quem eu era de verdade, eu comecei a viver em constante medo. Medo por mim, pela minha mãe, das agressões do meu pai e até do que ele faria comigo e com a minha mãe, caso ele soubesse o que eu sentia por dentro. Eu odiava o meu pai. Aos domingos, íamos às missas, mas nos outros dias da semana, ele maltratava a minha mãe e chegava bêbado em casa quase todo dia. Era horrível. Eu vivia em constante medo. Quando eu completei 16 anos, meu pai começou a pegar mais ainda no meu pé e questionava sobre as namoradinhas. Eu dizia para ele que eu não ligava muito para isso e que eu estava focado na minha carreira na música. Meu pai me batia. Hoje eu percebo que meu pai fazia isso também, porque no fundo ele sempre soube, até mesmo antes que eu me interessava por meninos. Ele começou a bater ainda mais na minha mãe quando percebeu que seu filhinho era um bichinha. Palavras dele. Ele descontava nela, dizia que ela era culpada, pois a minha mãe que tinha me criado errado, não ele. Como se orientação sexual fosse desvio de caráter. Que piada, né? Eu também estava crescendo, não só de idade, mas ali, quando eu completei uns 16 para 17, eu já era um homem bem alto e até um pouco mais atlético para minha idade. Eu estava do tamanho do meu pai. Um dia, durante uma briga entre eu e meu pai, a minha mãe entrou no meio apavorada quando ela viu que ele puxou uma faca para mim. A minha mãe começou a gritar, entrou no meio e o meu pai deu um empurrão tão forte, mas tão forte, que arremessou ela na parede da sala e ela caiu já inconsciente no chão.
Gritei, me desesperei, empurrei meu pai. Eu conversava para minha mãe largar dele, mas ela dizia que ela não tinha para onde ir. Sei que no fundo, minha mãe tinha tanto medo dele quanto eu. Eu precisava fazer algo para salvar minha mãe e a mim mesmo. Eu não conseguiria imaginar uma vida naquela casa. Nesse dia, fiz uma oração. Eu já orava toda noite, mas eu pedi para Deus me dar uma luz, mostrar um caminho em que eu pudesse ajudar minha mãe e sair daquela situação. No domingo daquela semana, quando eu fui para a igreja, na missa de todo domingo, fiz amizade com um carinha que tocava violão na banda. Eu contei para ele que eu também estava aprendendo a tocar. Ele me convidou para participar da banda em alguns domingos. Trocamos algumas dicas. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que esses meses, esses breves momentos aí na banda, me salvaram de um lugar muito mais escuro. Conforme eu fui tocando todo domingo, acabei me entrosando mais e mais com o pessoal da igreja, com o grupo de jovens, com a galera da banda e, consequentemente, fui me conectando com Deus e com a música. 6 meses depois dessa briga em que meu pai puxou a faca para mim, eu tomei uma decisão. Eu decidi que a minha vocação era ser padre e viver na igreja e para a igreja. Eu poderia agradar meus pais, sair de casa e ainda por cima aliviar a situação da minha mãe. No dia que eu contei para os meus pais que eu queria ser padre, eu esperei qualquer reação, principalmente do meu pai. Ele me abraçou e foi uma das únicas vezes na vida que eu vi ele sorrir para mim. Meu pai disse: Agora você vai ser um homem digno, meu filho. aquele abraço, ao invés de me acolher, doeu. Eu ainda não entendi o porquê. Quando eu decidi entrar para o seminário, eu fingia para mim mesmo que era para fugir do meu pai e aliviar a situação em casa, e não para fugir da minha orientação sexual. Foi a maneira que eu encontrei de fazer ele parar de me agredir e principalmente agredir a minha mãe. Na minha cabeça, uma coisa não anulava a outra. Sentir atração por homens nunca foi o problema. O problema para mim seria talvez prometer um celibato se eu não tivesse disposto a vivê-lo. Mas eu estava. Eu entrei para o seminário, fiz questão de escolher um lugar mais afastado da minha casa possível. A vida era simples lá dentro, mas era uma completa paz. Eu tinha uma rotina, coisa que eu nunca tive dentro de casa, além do horário da escola. Eu tinha amigos, tinha Deus e tinha música. Durante meu primeiro ano lá dentro, eu vi meus pais algumas vezes, durante algumas missas e algumas visitas que eu fiz lá em casa. Eu comecei a mergulhar de cabeça nos estudos de filosofia e também de música. Agora eu tinha tempo para me dedicar ao meu hobby e paixão sem me preocupar com nada. Passado ali mais ou menos um ano no seminário, eu fui designado para ajudar os novatos que chegariam dali pouco tempo. Fiquei encarregado de mostrar os alojamentos, explicar a rotina do dia a dia e quais eram as regras ali dentro. E foi aí que o Miguel entrou no seminário. Logo a gente ficou amigo. Eu tinha amigos, eu tinha colegas lá dentro também. Mas o Miguel, ele era tão diferente de mim. O Miguel era mais aberto para falar dos sentimentos, da vida, da própria família dele. Família essa que era tão amada pelo Miguel que eu tinha vergonha de falar da minha. Miguel tinha um jeito tão leve de enxergar a vida. Ele ria alto, fazia piada durante as missões e conseguia arrancar risada até nos dias mais cansativos, até dos mais quietinhos também. A gente conversava sobre tudo. Eu sentia uma dificuldade em compartilhar algumas coisas da minha vida. Como eu disse, era vergonha. Mas o Miguel, ele contava para mim histórias maravilhosas do pai dele, da mãe e da dor de ter um pai que faleceu, né? Um pai querido. Eu sentia por ele, mas na verdade não conseguia me relacionar nessa parte, por ter um relacionamento conturbado com meu pai. No fundo, eu me sentia triste por não poder compartilhar as coisas boas sobre a minha família com ele, e eu sempre mudava de assunto. Conforme o tempo foi passando, sem perceber, eu comecei a esperar por alguns momentos em que eu e o Miguel estaríamos juntos.
nos estudos, nas aulas de música, nos cafés da manhã e nas conversas longas também. Sábado de manhã era com certeza o meu dia favorito da semana. Música, Miguel e muito aprendizado. Miguel dizia que eu era muito perfeccionista e a gente sempre ria disso juntos. Estávamos juntos praticamente todos os dias. Anos foram se passando, quase sem que eu percebesse. Era leve e muito diferente do que eu tinha vivido até ali. Pela primeira vez eu tinha um amigo de verdade. Eu ainda tinha receio em compartilhar sobre meu pai alcoolista, sobre a minha mãe, sobre as agressões. E, claro, a minha orientação sexual era um completo segredo que eu levaria para o túmulo. A minha mãe mandava notícias quando eu não conseguia vê-la. E parecia que as coisas na minha casa estavam um pouco melhores. Em algum lugar do meu coração, eu ainda procurava perdoar o meu pai. Eu orava para Deus tirar aquele ressentimento que, no fundo, eu sentia por ele nunca ter pedido desculpa como ele tratava a mim e a minha mãe. E aí, quando eu estava 5 anos já para frente na minha jornada celestial, nos meus estudos, quase ali para receber o diácono, o meu pai faleceu. Ele teve um ataque cardíaco e não resistiu. Fiquei triste? Fiquei. Minha mãe também ficou desolada. Mas no fundo, eu sei que nós dois sentimos um pequeno alívio. Esse luto, esse alívio, essa culpa me corroeu um bom tempo. É claro que eu penso nisso assim, dessa forma, agora, mas demorou anos para eu conseguir elaborar todas essas palavras que aqui eu escrevo. Com a morte do meu pai, além da tristeza que eu senti, eu também percebi que tinha uma parte de mim que não precisaria ficar mais escondida se assim eu desejasse. Eu me dei conta que a minha vocação nunca permitiria que eu vivisse essa parte da minha vida. E ao mesmo tempo, eu fui percebendo que eu sentia extrema admiração pelo meu amigo, pelo Miguel, que conseguia falar dos sentimentos livremente, sem medo de julgamentos e com tanta leveza. Acabei me aproximando ainda mais do Miguel com a morte do meu pai. Eu tentava me abrir para ele e fazia do jeito como eu conseguia. Mas só de escutar as histórias do Miguel, as visões de vida e a sabedoria que ele tinha, eu ficava encantado e eu desejava ser um pouquinho como ele. De repente, eu me vi pensando demais no Miguel. Eu tentei afastar esses pensamentos, mas tinha vezes, por exemplo, que durante a missa eu me pegava reparando e dando alguns olhares para ele. Algo mudava dentro de mim. Não era a minha relação com Deus. Era a dúvida se eu conseguiria viver o celibato. Orei. Orei muito. Fiz novena. Falei com os diretores do seminário, que me garantiram que dúvidas assim era algo comum. Eu me sentia culpado, principalmente porque eu não queria abandonar Deus, mas também não queria viver diante dele uma vida baseada numa mentira. Mesmo assim, eu sentia que eu estava traindo a minha fé, talvez por algo passageiro. Mas nesse ponto, eu tinha certeza que eu via o Miguel como mais que um colega, mais do que um amigo. Me isolei de novo. Tinha pavor de pensar na vida fora do seminário. O seminário era tudo o que eu conhecia e era o meu lugar de paz. Só que aí, ao mesmo tempo, como que eu iria estragar uma amizade de anos com Miguel, atrapalhar a jornada celestial dele, por algo que eu tinha certeza que não era recíproco? Eu sofri em silêncio e eu sofria demais. Agora se aproximando cada vez mais o final da minha jornada para ser padre. Eu não pedi a Deus que mudasse nada no Miguel. Eu pedia que ele mudasse o meu próprio coração. O tempo continuou passando. Quando eu recebi o diácono, todo mundo ficou muito feliz por mim. O Miguel sorria e me falava palavras de encorajamento, palavras tão bonitas como só ele tem o dom de dizer. Foi nesse dia que eu percebi que eu não conseguia mais sustentar essa mentira. E isso me apavorou. Faltava menos de 1 ano para eu prometer diante da igreja inteira viver o celibato pelo resto da vida. Eu sabia que existiam pessoas chamadas para essa vocação. E eu acreditava que eu era uma delas, que ser padre era a minha vocação.
Mas eu sentia que ninguém deveria fazer uma promessa que, no fundo, sabia que não conseguiria cumprir. E foi nessa confusão, nesses dias de culpa, de incertezas, que veio aquele dia, aquela tarde na biblioteca, que o Miguel contou para vocês no final do capítulo 1. Eu lembro até hoje do tremor na voz do Miguel, do jeito que ele mal conseguia me olhar com vergonha, ele não conseguia respirar, e eu não tinha muita certeza do que ele estava ali falando. Parecia que tudo começou a entrar em câmera lenta. Eu só lembro dele falando a seguinte frase. Eu acho que eu tenho sentimentos por você. E nesse instante, eu senti um alívio seguido de desespero. Alívio porque durante anos eu acreditei que aquele amor existia apenas dentro de mim. E o desespero, vocês já sabem, né? Se antes eu ainda conseguia me convencer um pouco de que eu estava fantasiando essa relação, agora não dava mais para fugir. E foi por isso que eu respondi. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Nos dias seguintes, eu levantei e eu saí catatônico, no maior estado de choque. Porque, além de ter uma confirmação do meu melhor amigo, que também era o meu amor, eu tinha que tomar uma atitude agora que mudaria a minha vida. E eu teria que ter muita coragem para tomar essa atitude. Mas eu não tinha certeza se o Miguel teria a mesma coragem que eu. Eu só sabia que eu precisava fazer o que era certo para mim, o que era justo comigo e justo com a igreja. Nos dias seguintes, eu evitei cruzar com o Miguel. Chegava mais tarde para o café da manhã, dava algumas desculpas, inventava compromisso. Não era porque eu estava com raiva, é claro, mas eu não conseguia olhar nos olhos do Miguel e dizer eu também. Eu não estava pronto ainda. E se eu ficasse perto do Miguel, eu jamais teria coragem de tomar a decisão que eu precisava tomar para minha vida. Depois de noites e noites acordado, eu me sentia muito, muito culpado, mas eu já tinha certeza do que eu precisava fazer. Eu pedi uma conversa reservada com o diretor e eu precisava decidir entre a vida que eu construí desde a adolescência para me blindar do meu pai e da minha vida sofrida em casa ou da minha vida que eu jamais tive chance de viver, de experimentar. Então, nesse dia, eu bati na porta do reitor, entrei, fechei a porta e eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Mas essa fica para a próxima e última parte dessa história. Ufa! Esse foi o segundo capítulo da nossa novelinha Vocação. Ah, meu Deus! Quem aí estava torcendo, gente, para esses dois? Quem estava torcendo? Pessoal, que história, né? Espero que vocês tenham gostado desse POV, né? Desse olhar aqui do Gabriel para a segunda parte. Trazendo um spoiler do terceiro capítulo, vamos ter o final. Então, a gente vai ter a conclusão dessa história, o que de fato aconteceu quando o Gabriel bate na porta do reitor e diz que tomou a decisão mais difícil da vida dele. Se eles vão ficar juntos, se eles não vão. Será que o Miguel vai desistir também, gente, do seminário, da vida ali, da vocação dele? Porque uma coisa é o nosso muso aqui, né, o Gabriel, tomar uma decisão e fazer o que é melhor para ele. Mas isso não quer dizer que mesmo sendo recíproco esse amor, né, esse desejo, essa paixão que a gente sabe que é, isso não quer dizer que o Miguel também vá ter a mesma coragem que o Gabriel vai ter aqui ou não, né? Não sei, já dando um spoiler. Eu acabei deixando de fora da novelinha muitas partes repetitivas em que os dois se puniam muito, faziam momentos de silêncio, de jejum, enfim, muitas coisas. Era uma culpa, gente, uma culpa muito grande mesmo que eles carregavam. No caso do Gabriel, não era sobre a orientação sexual dele, a culpa era sobre não abandonar Deus, não abandonar o que ele construiu para ele, essa relação, né? E o nosso muso, o Miguel, que a gente escutou no capítulo 1, era um pouco diferente. Ele sempre esteve muito certo da vocação dele. Ele não tomou essa decisão para fugir nem nada. Ele tomou meio que para honrar o pai, por ter uma figura paterna que era o
próprio padre da igreja dele. Então, os dois entraram na igreja por motivos diferentes. Só que realmente, né, gente, vocação para ser padre é muito mais do que vocação que você precisa, porque tem o celibato, tem as regras, a Igreja Católica ela é blindada de várias coisas que você tem que renunciar se você quer entrar nessa estrada aí celestial. E quando eles entraram muito jovens, talvez eles não tinham tanta noção do que isso ia pedir deles. E esse encontro dos dois falou mais forte, né? Para saber o que acontece no último capítulo que sai amanhã, só voltando aqui. Dessa vez eu não vou dar nenhum spoiler. Vai comentando aí o que vocês acham que vai acontecer e, por favor, gente, vai me falando o que vocês estão achando, tá bom? Não esqueçam de seguir a gente no Insta, no @vocêcontaseuconto. Eu estou começando a postar mais e a gente vai começar a movimentar aquela página, viu? Então, os comentários que vocês colocam aqui no Spotify, ou no YouTube, ou no Telegram, pode ser que apareça por lá, que eu estou colocando alguns comentários polêmicos, algumas frases que eu recebo de histórias que ainda às vezes nem foram para o ar, para vocês verem o que vem por aí, algumas coisas absurdas, para a gente comentar e movimentar essa comunidade também, que eu acho que é importante a gente conversar. Então, dá essa moral pra gente, tá? Tá aqui o link na descrição desse episódio. Não esquece de entrar no nosso grupo de Telegram pra gente conversar mais por lá. Segue a gente aqui, ativa o sino. Essa semana tem mais do que 3 histórias, mas para saber que dia sai, só seguindo e ativando o sino. E é isso por hoje, meus amores. Vejo vocês amanhã. Um beijo e até já já. Algumas histórias pedem mais de um capítulo. A sua pode ser a próxima. Toda novela é baseada na vida real. Envie sua história pra gente no e-mail escreveseuconto@gmail.com.